Esse é o Diogo, fundador da Orama Brasil. 5 lojas, 8 carrinhos em pontos estratégicos aqui de Jundiaí e região e agora no Mercadão de São Paulo. 20 anos de empreendedorismo e uma confissão rara. Ele ficou grande e não encontrou o que esperava. Aos 19, pediu 20 mil para o pai para abrir o primeiro negócio. O pai emprestou, mas com juros de banco. Essa foi a primeira lição, mas não foi a mais dura. Nesse episódio, ele conta por que vendeu a própria fábrica no auge, o que encontrou quando parou de olhar para o mercado e olhou para dentro. Então, vem conferir esse episódio que tá muito bom. Atualmente, temporada de empreendedorismo. Vem e fica até o final. Estamos começando mais um episódio do podcast Atuamente. Estamos aqui com uma pessoa muito querida, um amigo meu, Diogo, da Orama Brasil. Gente, o cara criou a Orama. Vocês sabem o que é a Orama? Ele vai contar para vocês. Diogo, seja muito bem-vindo. Olá, Obrigada Ana, por estar aqui. Obrigado pelo convite, boa Por tarde. ter aceito esse convite. Eu que agradeço. Porque você não ia nos podcasts e aí tá vindo aqui, então eu tô me sentindo muito feliz. É verdade. Consegui trazer ele para cá. É verdade. Eu já Recebeu. venho declinando sobre esses convites há algum tempo. E aí, como a gente já tem amizade, eu falei, vamos lá, Vou quebrar o galho dela. para conversar um pouco com a Ana. Sim. Ela vai aproveitar, ela vai poder fazer uma análise minha como empreendedor, já que ela é psicóloga. E aí já pode pontuar, olha, isso aqui não tá legal não, isso tem que melhorar. Então, Sim. acho que tem uma dobradinha aqui, né? Eu conto a Sim. história e você me dá uma terapia aqui Tem uma na troca. faixa. Entendi, vamos ver. Eu acho que eu vou aprender muito com você e a galera vai aprender muito com ele. Porque o Diogo tem uma história linda e eu quero saber com mais detalhes e o pessoal também. Então me conta um pouquinho quem é o Diogo, até um pouco antes da criação da Orama e depois. Consegue Olha, dar uma resumida? Porque eu Diogo- sei que é muita coisa, né? o Diogo sem o sorvete, ele quase que não Cadê, tem, por quê, né? Eu vou fazer 40 anos e eu comecei com 20. Então, metade da vida 20 anos. foi sorvete. Foi com sorvete, exatamente, foi empreendendo. E antes disso, o Diogo sempre foi um jovem muito dinâmico, com o esporte, com as pessoas, em conversar muito. Além disso, também autodidata. Uhum. Então, se tinha algum desafio, eu acabava pegando para estudar, para aprender sozinho, dentro das fontes daquilo que tinha acesso há 30 anos atrás. Sim. E aí a gente ia, desde a juventude, lendo sobre empreendedorismo, procurando nos sebos os livros que falavam de empreendedorismo, sobre negócio, sobre política. Era algo que já permeava a mente já desde os 15 anos, desde a juventude. E aí, naturalmente, que isso foi acontecendo, foi ocorrendo, e até que você acaba criando um negócio, e tudo começa no campo da ideia, no campo da idealização. Né? Como qualquer projeto da vida, né? Empreender, ela é do empreendimento, você cria no seu campo da ideia, e depois você vai procurando ir para o campo da prática, Uhum. da Primeiro na execução. mente, Primeiro na mente. depois já Depois vai executando. quando você tem um pouco mais de maturidade, você escreve. Mas quando você não tem a maturidade, você acaba fazendo. Aham. Então a gente vai pelo método empírico, do Aham. teste do erro e acerto. Mas como eu já tinha umas certas leituras, a gente ia desenhando. Mas é natural que não dá certo inicialmente. Uhum. Porque a curva de aprendizado ela vem com o tempo, né? Então você é jovem, você começa com pouca experiência. Meu pai também não traz nenhuma bagagem nessa do empreendedorismo. Né? Então Teve que ser na raça. teve que ser praticamente uma carreira solitária, vamos dizer, sem ela estar acobertada pelo um orientador nesse aspecto. Sim, Né? Para algumas pessoas que às vezes empreendem, que tem um pai, que tem um mentor, sim. né, próximo, às vezes é um parente, às vezes é um amigo, é aquele conhecido da rua, e que ele vira o mentor, né, fica mais fácil empreender. Sim. Porque te dá a possibilidade de você recorrer a essa pessoa para perguntar, opa, ó, estou fazendo isso. Sim, Como eu ajo? Olha, acho melhor você caminhar por aqui. sim. É, Com então, certeza. Seria às vezes um pouco mais fácil. Então, Você se sente mais seguro, né? Também. sim, você Numa acaba, situação dessa. você- Meu pai já sabe o caminho, o mentor já sabe o caminho. Fica um mais mentor fácil. sabe o caminho. E aí você acaba, de fato, recorrendo a ele quando você erra. Uhum. Porque principalmente é no erro. Né? Porque no acerto, você vai até dizer, olha, acertei. Né? Uhum. Então foi um percurso inicial um pouco doído, bem doído.
Antes da gente começar a gravar, ele falou um negócio muito legal da história do pai dele, né? Que o pai dele não era dessa área do empreendedorismo. Fala um pouquinho disso. O meu pai sempre foi do meio corporativo, né? Meu pai foi do meio sempre da diretoria ou do gerenciamento das empresas de telecomunicações, daquela exponencial que teve na década de 90, no 2000, da antiga TL, que depois foi Claro, depois meu pai permeou pela GVT, permeou pelo Grupo Telefônica. Então eu me recordo do meu pai sempre nessas vivências do mundo corporativo. E aí sempre tinha lá em casa os livros que no passado se diziam autoajuda. Um daqueles que você achou ali. Um dos que eu achei ali na sua prateleira ali, como um bom psicólogo vai ter. E aí sempre tinha lá em casa, porque isso era algo que você só via na biblioteca. Né? E tinha naquela época, nós estamos falando há 30 anos atrás, tinha até uma certa repulsa do mercado pelo livro, pela leitura de autoajuda. Sim. Ficava numa cota de prateleira lá que o povo não gostava, mas lá em casa tinha. E aí eu acabava por ler, e meu pai, por influência, ele me dava assim, quem mexeu no vequejo, né? Então, eu fui lendo aquilo com 14, 15 anos, 16, e o corpo fala. Sim. E aí, de certa forma, você vai se interessando, né? Como eu já tinha uma característica particular de ser uma pessoa que aprecia conhecer algo novo, né, mais para o lado da erudição, então acaba que isso despertava a curiosidade jovem. Né? Mas eu não quis ir para o caminho do mundo corporativo, não foi muito o meu anseio, o meu desejo inicial, não. O que você ouvia dele, pra você não querer ir para o mundo corporativo? Vamos compartilhar com o pessoal que é legal. Olha, meu pai, muito em particular, ele falava que era complexo, porque envolvia muitas pessoas com interesses próprios, pessoais, que é normal. Sim. E que, por vezes, a empresa tentava implantar uma cultura que fosse mais harmônica. Mas é difícil implantar essa cultura porque, segundo ele, isso sempre descia. Então, teria que começar pelo CEO, e tem essa preocupação, para essa cultura descer para os diretores e os diretores implantarem dali para baixo. E aí acaba que o mundo corporativo, por muitas das vezes, era conflituoso. Se você tivesse um bom presidente, um bom CEO, você teria, de fato, pessoas mais harmonizadas com o ambiente de trabalho. Não que não corra conflito, porque toda empresa tem, e agora a gente, ao longo dos anos, vai percebendo isso, por mais que a nossa empresa seja menor, seja pequena, em comparação a esses grandes grupos, mas você veja que se você consegue implantar essa cultura, igual Jim Collins vai esclarecer, que era discípulo de Peter Drucker, e aí você vai implantando essa cultura de responsabilidade, de harmonizar e valorizar quem está dentro, é natural que a empresa acaba, como um organismo, uma célula, até andando mais rápido, mais fácil, com menos esforço. Sim. Com menos esforço. Porque os componentes, as engrenagens, elas estão todas harmonizadas com os dentes. Então, a gente está falando mais de gestão de pessoas do que propriamente das particularidades técnicas. Então, eu escutava isso do meu pai, né? Você vê que é uma coisa interessante, né? Eu achei interessante por conta do trabalho excessivo também dele. Trabalhar em CLT é muito cansativo, trabalha muito, é muito puxado, né? Isso é muito em função, hoje em dia está à tona, mas isso é muito mais em função do seu perfil pessoal, do que propriamente se é algo benéfico ou tem algum malefício. Sim. Né? Então, você veja que a gente vai partir da premissa de que aquele que procura um emprego fixo prefere assumir menos risco, o que é natural. Sim. E, por sua vez, aquele que empreende procura assumir mais riscos. Ora, se você está com esse perfil no quadrante errado, não vai dar muito certo. Né? Então, era uma característica, era um perfil mais do meu pai. Ele tinha essa personalidade, ser um cara mais conservador com seus números, de gastos pessoais, de planilhar. Então, ele não quer assumir esse tipo de risco. Sim. De que pode ter um resultado maior financeiro na frente, ou qualquer outro tipo de resultado, em detrimento da preocupação dele. É uma característica, não tem nada de... e não tem nada de errado, tá tudo certo. Não. A questão é assim, o que te fez enxergar de uma forma diferente? Não vou seguir esse caminho. Eu tenho um modelo, porque geralmente a gente tem um modelo dentro de casa, e a gente, das duas uma, né? Ou a gente segue aquilo, ou a gente fala assim, poxa,
não, eu não quero isso para mim, eu vou por este caminho. Olha, o que você acha? Isso realmente eu destoava um pouco da cultura familiar. Uhum. Né? Tem uma das irmãs, por exemplo, ela também foi para o caminho de ser funcionária, de trabalhar para o mundo corporativo. Então, uma característica. Eu já destoava um pouco disso, era bem conflituoso até na juventude a relação com meus pais, por eu sempre redarguir aquilo que eu não queria. Então, eu já tinha essa característica de ser um contestador. Uhum. Né? E naturalmente que eu contestava, mas geralmente eu me baseava em alguma leitura e que fosse muito sequencial, muito pragmática. Então, como eu sou mais da área de exatas, tinha que haver uma lógica para aquilo que eu deveria aceitar como certo ou como errado. Sim. Em comportamento. Então, foram na juventude, foram momentos que tem conflito no colégio, com alguns professores que você veja que eu não concordava, na faculdade, na universidade também. Até depois, mais à frente, a gente descobre que a universidade ela não é um grande fomentador do pensar. As faculdades, elas são um grande fomentador da imposição. Uhum, exatamente. Então, isso acaba limitando um pouco aquele ambiente que você deveria ser de construção de pensamento. Sim. Perdão. Imagina. Então, como eu já tinha essa característica, era um perfil meu, coube, hoje com um pouco mais de tempo, saber dosar onde aplicar ele e como dosar, porque quando você é jovem, de fato você extrapola o limite, às vezes, do que seria o correto. Uhum. Hoje a gente vamos dizer que a gente iniciou o processo de aprendizado dessa nossa característica. É uma característica que nasce do ímpeto, de ser impetuoso, ou seja, de pega e faz. Uhum. E por vezes, a gente vai descobrindo com o tempo, é daí que reside a curva de aprendizado, que o melhor às vezes a ser feito é não ser feito nada. É você observar, se acalmar, olhar. Uhum. Por mais que vocês tenham razão, Sim. e você entenda que de fato determinado comportamento está errado, Uhum. mas o melhor a ser feito é não fazer nada. É esperar. Uhum. Esperar o momento propício. Então você veja que essas relações que parecem às vezes de conflito lá no início, se a gente for com o tempo observando e refletindo, a gente pode utilizar isso como um recurso a nosso favor. Sim. De forma que não fira também o ambiente onde você está, com as outras pessoas. Então acho que daí que reside esse aprendizado. É natural que se você tem o ímpeto, você acaba empreendendo Sim. em alguma área. Uhum. Você veja como que uma pessoa com essas características iria para um mundo corporativo na qual você vai ser tolhido sob determinadas regras. Sim. Então, Às vezes é até insubordinado, não consegue. Não consegue. Não consegue. Eu sei como é, porque eu também sou empreendedora e para mim era difícil. Eu trabalhei, eu te falei, né, na Volkswagen um tempo, mas eu tinha uma chefe muito flexível comigo, então eu podia chegar a hora que eu quisesse, podia sair a hora que eu quisesse, então para mim tava fácil. Agora, se fosse mais fechado, eu acho que eu não ia conseguir. Então, talvez você tenha encontrado um cenário ali perfeito para o seu modelo, seu perfil. Foi. E ela, de repente, sábia, Sim. compreendeu que ela tinha uma boa profissional e que ela, dando essa liberdade, essa Sim. profissional com responsabilidade, Exato. entregaria os resultados Exato. desejados. E foi assim, porque fiquei quase 8 anos lá. Então, ela falava assim, eu quero que você entregue. Se você vai fazer de madrugada, se você vai fazer de final de semana, se você não quer vir durante a semana, não importa, eu quero o resultado. Uhum. Então, fluía. Mas a gente sabe que isso é uma realidade, não é todo mundo que pensa dessa forma. Realmente a empresa que tem uma cultura diferente, por causa do próprio país, né, tanto na Alemanha como nos Estados Unidos, que é na cultura do resultado. Sim. Não é a cultura do você tem que cumprir o horário. Sim. Porque isso acaba, pelo Brasil ter essa formação histórica, acaba limitando mesmo até o processo criativo ou o processo de entrega entre a empresa, entre um funcionário que seja mais dedicado. Sim. Lógico que ela tem seus méritos, a própria lei, para proteger aqueles que não tratam bem com a sua equipe. Sim. Mas eu acredito ainda mais na mão invisível do mercado, que naturalmente, tendo menos interferência do Estado, como a gente está vendo agora, o próprio mercado se nivela e vai buscando aqueles profissionais que têm maior entrega
eles acabam tendo outras propostas em empresas que Sim. pagam mais por isso. Sim. Então, a gente está num processo de transição. Parece um processo de transição. Vamos ver se é isso mesmo. Mas voltando ao nosso assunto da questão de ordem mais psicológica, no empreendedorismo, acredito que essa empresa te entregava isso. E comigo também não foi diferente, porque como é que eu ia estar numa empresa que me cercaria, me cercearia? Acho que tem perfil para tudo, porque, por exemplo, aqui no Brasil, eu já tive alguns funcionários que eu trabalhei com essa forma de resultado. Uns deram certo, outros não deram certo. Então, eu acredito que tem essa questão realmente muito cultural. Aqui, o pessoal, essa questão de home office, que eu nem vou entrar nesse assunto, porque senão a gente vai acabar mudando aqui o foco, né? Mas tem muita gente reclamando até já disso, querendo mudar o pessoal de home office para presencial, porque percebe que essa questão do resultado para algumas pessoas não dão certo. E as outras que estão fazendo bonitinho acabam pagando o preço de quem não está fazendo certo. E você não consegue ter, pela própria CLT, você não vai conseguir ter duas medidas diferentes. Não vai, exato. Você tem que ter uma medida similar para aquele pra não cargo. Ter confusão. Para não dar conflito, né? Então, é bem essa vivência mesmo. Né? Sim. Eu quero que você me conte a história da Aurama, porque você falou 20 anos, né? Voltando lá no início da sua apresentação. Porque eu não falei nada, que você tem 5 lojas, que você tem 8 carrinhos. Me conta como você chegou até aí. Eu já faço sorvete há 20 anos. Então, eu comecei lá, minha história do empreendedorismo, foi com sorvete, por intermédio de um amigo meu de infância, que da família dele já fazia um sorvete lá no Rio, que foi até bem famoso na década de 80, década de 70, que foi o sorvete sem nome, foi o Luiz. Sorvete sem nome? O nome era sorvete sem nome. Mentira! Ele é um case de marketing. Não acredito! Então, o nome dele originalmente era bom, sorvete é bom. E aí ele foi processado, era uma empresa que estava crescendo na sua quantidade de lojas. E ele foi processado pela Kibon na época, que, se eu não me engano, eu acho que era da Philip Morris, se eu não me engano. Ela ainda não era da Unilever. E aí a gente ainda tinha um momento do país de protecionismo muito grande. E aí ela ganhou publicidade de graça na televisão, porque era uma multinacional, de fato, prejudicando uma empresa nacional. Então essa bandeira foi levantada, eles ganharam publicidade e aí ficou muito famoso. E aí o dono, que era o avô do meu amigo de infância, ele falou assim, quer saber então, já que tem que botar um nome aí, eu não sei qual vai ser o nome. Então vai ser sem nome. Nossa. Ele conseguiu registrar com esse nome, sem nome. A marca ainda existe, a marca pertence ao Luiz. Que legal, vou pesquisar sobre. Sorvete sem nome, é bem bacana isso. Acho que eu não sou um entendido de marcas e patentes, mas parece que a ANPI hoje em dia não permite isso, né, de você registrar algo sem nome, ou nome Brasil. Tal. E aí, enfim, a empresa quebrou na década de 90, por circunstâncias diversas. E aí eu era amigo do Luiz já desde a infância, a gente se conhecia desde garoto. E aí eu queria empreender e eu estava montando um projeto de pizzaria, né, fiz um projeto. Meu pai lá em casa também tinha livro do PMI, né, que é gerenciamento de projetos. Aí eu já com 15 anos, você estava lendo PMI. Olha isso! Aí eu falei, quer saber, pai, vou montar aqui uma empresa. Mas com essa idade você já começou a pensar. Com 18, 19 anos, e aí você não tem dinheiro, né? Você não tem dinheiro. Você vai recorrer a quem? Ao banco. O que o banco vai te dar? O pai, você pediu pra ele. Você vai recorrer ao patrocínio. Claro. Nossa, mas eu perturbei meu pai. Me dá o dinheiro. Uma boa causa também, não era... Era uma boa causa, mas o meu pai foi sábio. Né? Porque eu já vi casos diferentes, né? Ele falou assim, eu enchi tanto o saco dele, apresentei o projeto. Ele falou, nossa, muito bom, tô vendo. Ele falou assim, eu lembro dele falando, esse papel é uma maravilha, né? Aceita tudo, papel. Tá muito bonito essas suas planilhas aqui. Eu aconselho você botar mais um 0 aqui que multiplica, fica uma maravilha. Eu já mexia no Excel naquela época, com uma certa facilidade. E aí eu pedi dinheiro emprestado para ele. Ele falou assim, vou te emprestar o dinheiro. 20 mil reais à época. Tá, 20 não mil era reais pouco. Era bastante dinheiro. Então, não era pouco. Falando há 20 anos atrás. Falei, vou te emprestar o dinheiro. Vamos lá no Santander ver quanto tá a taxa de juros. Olha. Acho que a taxa de juros naquela época era algo em torno de 5 ou 6% ao mês, sabe? Algo que a gente está conseguindo voltar no tempo e viver de novo. Acho que era saudade do brasileiro. E aí ele falou assim, vou te emprestar isso aqui com essa taxa. Com a mesma taxa? Com a mesma taxa. Porque você não ia conseguir também, né, no banco? Não ia, mas ele estava, na verdade, era querendo me educar. Sim. Né? E eu fiquei bem danado, para falar a verdade, porque
todos os meus amigos de classe média que empreenderam, receberam o dinheiro do pai, Aham. e o meu tá me emprestando com juros. Aham. Que injustiça é Que essa? injustiça é essa? Eu levei, acho que, se não me engano, quase 3 anos para pagar. Olha. Aqueles 20 mil. Né, depois Pagou. de quebrar, paguei, mas muitas quedas, enfim, faz parte do aprendizado. Sim. E aí a curva foi grande, assim, de tempo, de aprendizado, porque você precisa viver, você precisa saber construir marca, você precisa saber de fator produtivo, de escala produtiva, precisa saber da área comercial, então fator de gestão, de gerir as pessoas, que às vezes são formas de lidar, de você dialogar com elas, então foi demorado esse processo. Depois eu fiquei muitos anos com uma marca estabelecida que era uma marca industrial, sorvete industrial, na qual a gente atendia supermercados, a gente atendia comércios de público C e D. Né? Então, isso era até interessante, porque eu comecei com sorvete, nesse início com meu pai, eu comecei com gelato italiano. Então, eu aprendi a formulação italiana, eu fui me aprimorando, estudando, vendo como que eu poderia formular. Só que o mercado não aceitava, naquele momento ainda não tinha tanta gourmetização do mercado, 20 anos atrás, da alimentação. Então era difícil você chegar para um comerciante, para um restaurante, e falar, olha, eu tenho um sorvete aqui que é 2, 3 vezes mais caro do que o que você compra, industrial, e ele vai te dar uma qualidade maior. O mercado não tinha essa percepção. Me parece que a gourmetização da alimentação, ela era mais forte, mais presente, né, na cidade de São Paulo e em alguns poucos bairros do Rio de Janeiro. Uhum. E a gente está falando do cenário do Rio de Janeiro. E aí, por fim, o sorvete italiano era muito difícil, há 20 anos atrás, eu implantar ele. E aí, a gente acabou criando depois uma outra marca de sorvete industrial, sorvete barato, para atender onde eu identificava que tinha mercado. Mas hoje, fazendo uma análise mais fria sobre isso, sobre a marca e seu posicionamento, a gente observa que quando você não define que mercado você quer, o mercado te empurra. Uhum. E ele vai te empurrar para o preço. Então, na falta de experiência, é natural que você acaba sendo empurrado sempre para ganhar no preço. E ganhar no preço você não ganha. Lógico que você vai ter que ganhar com muito giro, com muita escala, mas é sempre mais um processo muito mais doído, né, do que quando você faz uma criação de marca, na qual você consegue, com isso, criar valor agregado para o seu negócio. Então, você cria uma margem de favorecimento maior para o seu negócio. E esse processo durou bastante tempo, porque eu fiquei muitos anos no mercado industrial, cerca de 10 anos. Teve momentos bons, mas teve momentos ruins, e era um público que eu não gostava de lidar, porque eu lidava com o seu mercado. No final, você lidar com um intermediador. Sim. Então, você cria um produto que você coloca lá no seu mercado, você coloca na padaria, você coloca no bar, perdão, e você não tem o controle da venda e nem o controle do pagamento. São os dois problemas. Por que você não tem o controle da venda? Porque aquele produto ali para aquela revendedor, ele como você não posiciona a marca, ele é um commodity. Você vai ter a marca A, que ela se posicionou bem por diversos esforços dela, tipo Aquibon, ou Nestlé, e você vai ter as marcas 6, que acabam ficando à margem do mercado, para preço. Uhum. Então você não tem esse controle. Mas enfim, isso era um aprendizado que precisava ter. Foi importante para você chegar onde você chegou. Exatamente, é um processo. Você começar a ler sobre marca, criação de marca, sobre os elementos da comunicação, do marketing, posicionamento de empresa. Então você veja, aqueles cursos que o Sebrae entrega, que são de graça, são acessíveis, que as pessoas falam da missão, visão, valores da empresa, aquilo não são... Avisando do momento biscoitê. Ah, tá. Quando for. Não, eu só tá avisando que tá na metade. Ah, tá. Aqueles cursos que tem do Sebrae, que falam para você montar um projeto da sua empresa. Um plano de negócios. Plano de negócio, missão, visão, valores. Você pode usar várias técnicas. Você pode usar a técnica do Canvas, que é com post-it, que é muito legal, que é mais fácil de visualização. Mas você pode também redigir ela. Elas não são meras formalidades. Uhum. Aquilo é algo que tem que ser pensado e refletido antes de você construir um negócio. Sim. Mas, naturalmente, que eu, com um jovem com 20 anos, você lia aquilo, você dava pouca importância e você botava no papel, como é muito comum no meio do empreendedorismo. Então, ele relega aquilo ali. Sim. Ele acha que aquilo não vai funcionar. Como se você acertasse
o alvo por mero acaso. Né? Você pode acertar o alvo por mero acaso num negócio que você desenhou, mas ele não vai se sustentar. Ainda mais hoje no mundo mais competitivo, ele não vai se sustentar. Você vai acertar no alvo e, naturalmente, aquela onda vai passar. Agora, quando você constrói, de fato, um plano de negócio, se debruçando sobre quem é seu público-alvo, de fato, o que você está querendo ofertar para esse público-alvo, o que sustenta esse negócio, quais são as cadeias de vantagem dela, seja cadeia de distribuição ou de fornecimento, aí você montando isso de forma pensada, o teu negócio vai se sustentar, vai se solidificar um pouco melhor. Não é garantido, mas vai se solidificar um pouco melhor se você realizar os testes. Então a Orama, ela veio bem mais à frente, primeiro com um desejo do que eu não queria. Então, essa decisão de vender a fábrica antiga e começar a nova começou em 2018. A Orama só vem em 2019. Então eu já sabia o que eu não queria. O que eu não queria naquela época? Eu não queria mais lidar com esse tipo de comerciante que não pagava as boletas em dia, que eu não tinha controle sobre o produto lá no final, podendo ofertar algo de realmente valor agregado, que seja satisfatório para o cliente. Isso eu não sabia, era o que eu não queria. Sim, já é um grande passo. Tem gente que nem isso sabe, né? Então você já sabia, não quero. Exatamente. Já é um norte maravilhoso. É reflexão. Você tem que fazer reflexão interna para entender o que você almeja. E é muito interessante isso, porque você veja que a gente observa e olha para trás e aquele Diogo que estava no mercado industrial, no fundo ele estava correndo atrás do dinheiro. Era o desejo de ser grande, era o desejo de vender muito. Perdão. Então você veja que eram desejos... Tá sem água, gente, olha aí, tá vendo? Então você veja Desculpe. que... Né, imagina. Vai me falando, porque eu tenho TDAH, às vezes eu vou comer bola, hein? Então você veja que esse era um desejo de, na verdade, de ser grande. Daquilo que você idealizou, mas o bacana é que hoje a gente percebe que o legal é o percurso. Sim, porque te molda, você aprende, não é em vão. O percurso é bacana, mas quando você é jovem, vou melhorar essa frase, não é nem quando você é jovem, quando você não está atento, porque isso não está relacionado à idade, isso você pode levar a vida inteira, assim. Quando você não está atento ao que você quer, né, e se esse propósito te faz bem, porque é bem comum no empreendedorismo, principalmente no Brasil, e aí é um outro papo para outro dia, em função da circunstância cultural e financeira do país econômico, é bem comum a gente no Brasil, o brasileiro, querer ser grande, ou querer ter muito. E aí você fala assim, mas isso é natural em qualquer lugar no mundo? Não, não é. Porque você vai ver em outros países que geralmente tem um processo econômico mais envolvido, isso não é tão comum entre a grande massa, mas aqui é bem comum entre a grande massa você querer ser grande. E isso era o meu desejo lá. Mas isso talvez não fosse o melhor para mim. Ser grande e isso vai te entregar o quê? O que você vai alcançar com isso? Sim. No meu caso, eu cheguei a ser alguns momentos grandes. E você alcançava perturbação. Sim. Sim. Você não tinha, de repente, o propósito, que hoje você tem. Exatamente. Está relacionado ao propósito. Porque na hora que vem a crise financeira, se você, que todo negócio vem, se você não acredita realmente naquilo que você está fazendo, se você só está buscando dinheiro, você não consegue superar, porque não tem o motivador principal. O motivador foi só o ganho final. Sim. E aí você está em crise, essa crise demora, essa crise econômica. E o Brasil é bem comum ter as crises. Você tem oscilação do mercado muito forte. Ele não é estável, né, tão estável como outros locais. E aí, o que vai sustentar você ter força, acordar todo dia para você poder fazer aquilo? Se for só seu móvel do dinheiro, olha, eu almejo isso de ser grande, ou de ter mais carro, mais propriedade, mais isso, mais aquilo, ou mais caminhão. Cada um vai depositar, às vezes, esse tesouro em algo diferente, mais de cunho material. E aí, quando eu comecei a fazer Orama, de fato a ideia era o que eu não quero. Eu não quero mais correr atrás de dinheiro. Eu não quero lidar com esse tipo de cliente que só está vendo isso. Nossa, que legal. Eu não quero me lidar com isso. Bom, e aí foi toda... Você decidiu também, né? É uma decisão, um posicionamento quando você diz assim, eu não quero mais isso. Isso
também faz toda a diferença, porque você, energeticamente, você também está mudando vibracionalmente as coisas para aquilo que você quer, e incluindo a questão do seu propósito. Então parece que o caminho se abre, que as coisas fluem, que eu acredito que tenha Esse sido processo, isso que ele aconteceu. iniciou em 2016. Tá. O processo Quando mental. você decidiu. Mental. O decidir mental e a execução, ela demora. Sim, mas decidir mental foi em 2016. Começou em 2016, olha, eu não quero isso, mas aí até você largar os seus hábitos que você já adquiriu e você refletir quais são esses hábitos, hoje a gente pode falar que isso seria a sombra de Jung. Sim. Estaria lá na sombra de Sim, Jung. sim. Aí você começar a refletir para você perceber o que está na sombra. O que está na sombra você não sabe, porque tem a sombra... Sim, lado luz e lado sombra. Isso. E você, às vezes, até corre dela, porque você tem, como Jung vai falar, você tem a percepção dela e você corre quando você começa a se deparar, porque você não quer se defrontar. Não quer olhar para isso. Você não quer defrontar. Não. No meu caso, o meu ímpeto, ele também estava amarrado à questão de ser um materialista, ou seja, um acumulador. Tá. O objetivo de ter empresa grande era porque eu queria acumular e ser reconhecido como tal, sendo grande. Tá. Isso estava na sombra. Então, quando você começa a perceber que não é isso, aí começou esse processo em 2016, até de fato eu consegui em 2018 vender ela e assim, vamos virar a página e vamos buscar. E aí ficou um processo, que aí eu depois montei uma outra empresa de sorvete também, com outras pessoas, que foi muito boa também, com pessoas excelentes. E aí eu vendi essa empresa também porque eram objetivos distintos das pessoas. E aí em 2018 eu começo a montar a Orama, que eu falo, olha, em 2019, perdão. Foi na pandemia mesmo? Um pouco antes, a pandemia de 2020. Foi Então eu comecei a montar a Orama em maio de 2019. Tá. Em maio de 2019, eu também começo a fazer esse processo e me mudo também para Jundiaí, com a minha esposa. Só que inicialmente era para eu ter vindo para cá e eu fiquei mais lá que aqui, porque lá era onde eu tinha o network, seja de fornecedor, seja o network de relação comercial, dos pontos de venda, para eu implantar a Orama. Então, a Orama foi um tempo, ela levou 10 meses até ela ganhar o formato que hoje o pessoal vê. Naturalmente, como eu disse, eu sabia o que eu não queria, e aí eu comecei a observar em mim o que eu queria. Tá. O que eu poderia usar a meu aprendizado, que era na cadeia fria, que a gente chama, o que envolve a cadeia fria, que o sorvete está inserido na cadeia fria, que é a produção, armazenamento, então toda a complexidade da cadeia fria, eu não podia deixar esse meu aprendizado de lado, né? Seja no campo logístico, produtivo e comercial, para eu implantar outro negócio em outra área. Por que abandonar essa minha experiência? Agrega. Vamos agregar, vamos aprimorar o que eu estava ruim. Sim. E aí, nesse processo da Orama, eu falei, olha, eu vou criar uma marca então que seja brasileira. Uma marca do que eu acredito. Eu sou um entusiasta do Brasil. Eu sou um entusiasta da família real. Né? Eu acredito que a família real ela teve um mérito muito grande em criar a unidade do Brasil, senão o Brasil tinha se fragmentado. Esse é só um exemplo, mas tem outros. É um pouco diferente do que a gente aprende no colégio. Se a gente for ver, se a gente se atentar aos movimentos desses personagens, a gente vai ver que eles têm muito mais acertos do que erros. E eles têm um desejo muito grande em criar, em deixar essa unidade do Brasil, que não se fragmentou e virou vários paizinhos da América Latina. Então esse desejo ele está imbuído com sentimento da parte desses personagens. Então eu falei, poxa, eu vou criar uma marca que tenha a ver com isso, com essa valorização do nosso país. Que legal. E aí eu comecei a falar, bom, então eu vou fazer um sorvete que tenham esses sabores do Brasil. Mas não só sorvete, eu também posso fazer chocolate, como a gente fez um período, parou e a gente está retornando agora. Porque chocolate também é produzido no Brasil. Né? Seja do Pará, seja da Bahia. Então ele se acomoda bem aqui no Brasil. Aliás, ele tem essa origem de fato ali na região amazônica. Então você veja que eu fui criando aquilo que eu acreditava para me gerar uma satisfação, para que eu não corresse igual aconteceu no passado, eu ficar buscando atrás do dinheiro. Então, eu fui desenhando de fato esse processo com calma,
Eu teve um outro grande amigo que me ajudou no processo de criação de design thinking, que é o design pensado, igual aquele que o Steve Jobs usa, falava muito. Então a gente utilizou o mesmo método. Eu tinha uma boa ideia, eu executava ela e eu usei lá, no caso no Rio, eu usei as plataformas que eram as feiras de gastronomia, aquelas feiras que entrou em alta há alguns anos atrás, tanto em São Paulo quanto no Rio, dos chefes de cozinha. Sim. Então eu comecei a usar essas plataformas para eu poder realizar os meus testes de marca, de tração de marca. E aí os primeiros testes eram curiosos, porque, por exemplo, eu desenvolvi lá um carrinho que tinha uma vitrine, que ele era todo preto, ele não tinha marca. Como eu já conhecia algumas pessoas de evento, falei, olha, eu tô com esse projeto novo e tal, mas qual é a marca? Não tem marca. Pô, Diogo, como é que eu vou botar um produto na feira de gastronomia ou de moda que não tem marca? Tá. Tava indo na onda do seu amigo, do sem nome, do sorvete sem nome, quase. Quase, né? Foi quase. Mas, no fundo, é porque era o processo criativo da marca de tração. E aí eu lembro que nos primeiros momentos eu testei, por exemplo, os sabores brasileiros. E os sabores mais tradicionais italianos, como você vai ver, avelã, Nutella, né? Que são esses sabores mais que estão na gelateria italiana. E aí eu fui testando os sabores brasileiros e fui vendo que eles, de fato, tinham tração com as pessoas, né? Pela essa questão da cultura nossa. Ainda mais lá no Rio, que tem essa pegada mais tropical, mais natural. Faz parte disso da cultura do carioca, dessa alimentação mais saudável. E aí eu fui testando isso, na época também foi algo inovador, que era fazer as casquinhas dos sorvetes de biscoito, do cone. Vocês fabricam também a casquinha? Fabrica também na hora, faz a casquinha na hora. Então nos eventos a gente botava a máquina levantando aquele cheiro. Então você tinha uma atração olfativa para puxar o cliente até o carrinho e daí ele ser apresentado os sabores. Então a gente foi testando isso em públicos diversos, públicos A, público B, público C e D, para ver como é que era o nível de tração em cada público. Dali a gente tirou algumas experiências boas de elementos, desde preferência de paladar por questão econômica, tá ligado? Como também uma preferência de dulçor, por exemplo. A pessoa que é mais da baixa renda, ela tende a ter um paladar mais infantilizado com doce, enquanto que o nosso público, que hoje já está bem desenhado, é um público geralmente de mulher, e ele é uma mulher com um comportamento mais saudável. Então os nossos sabores, nossos sorvetes, eles têm menos açúcar, então a pessoa consegue perceber melhor o gosto dos elementos. Totalmente. Né? O meio de pistache é totalmente diferente de um sorvete de pistache, que a gente vê por aí por conta do açúcar. Por conta do açúcar, exatamente. Também. Fora que é feito com aromatizante. Sim. Então quando a gente trabalha com elementos naturais, eles vão atingindo as papilas degustativas. É muito interessante isso, porque inconsciente, o indivíduo que está ali consumindo, ele não sabe dizer o porquê esse é mais gostoso do que o do concorrente. Mas há vários elementos ali, desde essa questão da papila degustativa, onde ativa, porque geralmente o aromatizante ele vai atingir somente o mesmo local. Né? Quando você trabalha com os elementos naturais, eles atingem locais diversos. Então isso acaba gerando uma satisfação no próprio inconsciente do cliente. Então isso é o design thinking. Você criar isso, você perceber o seu cliente. E você que criou tudo isso. Eu criei todo esse processo. Eu também tive vários apontamentos desse meu amigo, do Renan Cardoso, que é um rapaz inteligentíssimo nessa área de criação. E esse processo levou 10 meses. Tá. E aí foi muito interessante, porque depois de desenvolver todos esses elementos da marca, quando de fato a gente definiu paleta de cor, definiu qual que seriam os traços, os primeiros traços eram traços vetorizados, e são todos com elementos da bandeira do Brasil, e aí tinha samambaia, tinha algumas plantas, aí a gente testou num evento de característica similar de um final de semana para o outro. Num final de semana, o carrinho estava preto. No outro final de semana, a gente já fez toda a aplicação de marca, que era da Orama, que ela estava traduzindo tudo aquilo que a gente já estava vendendo ali dos sabores. Muito interessante que isso dobrou a venda. Olha só. Ela dobrou a venda exatamente pelo consumidor ele identificar que aquilo despertava um interesse, né, nele, que fazia jus àquela questão dos elementos do Brasil. Que legal. E até interessante porque nesse momento, né, lá em 2019, eu ainda estava morando no Rio e aqui, minha esposa estava aqui. E era bem difícil, porque eu ficava às vezes 10 dias lá, 3 aqui, ou 7 lá, poucos aqui. E aí eu estava voltando, um dia desse eu estava voltando de carro até. Estava na Dom Pedro, nesse processo criativo.
Eu não sabia ainda o nome. O nome foi o último elemento Tá. da criação da marca. Eu falei, olha, tem que ser um nome que remeta ao Brasil. Uhum. E aí veio, soprado dentro da mente, veio Pindorama. Aí eu tenho o hábito de dirigir mexendo no celular, né? Ai, que bonito. Não é um bom hábito, né? Mas aí eu falei, nossa, Pindorama. Tem que anotar. Eu falei, eu tenho que anotar, eu já escutei esse nome. E aí eu dei uma encostada com o carro, e aí pesquisei no Google ali rapidamente. Eu vi que Pindorama tinha origem tupi-guarani e que significava maravilha, o espetáculo, né? Maravilha das palmeiras. Então, Pindobe, ela é palmeira e Orama é maravilha ou espetáculo. E os índios deram esse nome de Pindorama porque os índios que foram colonizando ao longo das gerações, dos séculos, o Brasil e a América Latina, você veja que a região do litoral, das palmeiras, era onde se encontrava a maior quantidade de tribos. Uhum. Lógico, isso tem uma razão, hoje a gente entende. Mas ali eles chamavam que essa região das palmeiras era Pindorama, ou seja, era o espetáculo das palmeiras ou maravilhas. Era uma região com poucas mazelas, com poucas dificuldades. Então era a região de Pindorama. E eu falei, bom, então tenho que colocar... Dei uma entrada da NPI também. E aí eu falei, tenho que colocar agora algo que a sonoridade fique melhor. Fica muito extenso. É muito grande. E aí eu fragmentei, eu cortei e deixei Orama. Né? Há quem pergunte se meu nome é Amaro. Olha isso. Seria o contrário, né? Mas eu me chamo Diogo. Então... Mas eu quando estava pensando nas perguntas, eu imaginei que fosse origem da Pindorama. Amaro, quem é seu pai? Não, isso não. Mas eu estava pensando sobre isso. Eu falei, faz todo sentido que seja isso. Mas aí você confirmou agora aqui comigo essa informação do Pindorama. Então a criação do nome, o name, veio por último no processo. O último detalhe. E aí em 2019... E aí eu estava fazendo esse teste, né? A gente já estava só gastando dinheiro e só investindo dinheiro. E aí, quando começou a dar dinheiro, que foi em fevereiro de 2020, o que aconteceu em março? Fecha tudo. Né? Aí a gente encerrou lá o que a gente já estava com contrato lá no Rio. E aí eu fiquei quietinho aqui em Jundiaí, com a minha família. Inicialmente eu não ia montar nada aqui em Jundiaí. A minha ideia era só... A minha cabeça, apesar de eu saber o que eu não queria, e aí eu montei e depois fui descobrindo o que eu queria, a minha cabeça ainda estava muito ligada na questão da cidade grande. Trabalhar muito, igual no Rio, ou igual em São Paulo, igual você também morava lá e estava naquela correria. São Paulo. E aí minha cabeça ainda estava muito nesse aspecto, nessa característica. E por fim, eu estava morando aqui, a minha ideia era montar loja em São Paulo, Manteiras do Rio, mas eu só ia morar aqui. E ia ser uma doideira, convenhamos, se esse plano tivesse dado certo. Mas esse plano talvez não tenha sido desenhado por mim, né? E aí, a pandemia me puxou para que eu acalmasse isso. Então teve esse lado bom, a gente extraindo o que é bom. E aí eu fui observando o interior. E aí eu fui tomando gosto por isso. A gente foi recomeçando do zero na cidade, com a marca, fazendo feira de condomínio. E aí depois a gente foi permeando ali Chegou a ter um teste no Dom Olívio. No mercado, com um carrinho lá e durou um tempo. Vocês foram para a Festa da Uva, né? Isso, a Festa da Uva vem depois, né? Depois de tudo isso. A gente coloca todo o percurso, aí coloca lá no Paineiras. E aí a gente vai fazendo as parcerias com os pontos de turismo rural dos proprietários aqui, descendentes italianos. Que delícia! E aí a gente começa a fazer parte do turismo da cidade. A família Brugnoli, né? Brugnoli, exatamente, os Fontepasso. Então, tem várias famílias que fazem parte desse circuito aqui das frutas, o circuito da Rota da Uva. E a gente começa a se inserir, a gente é abraçado pela prefeitura, pela secretaria. A Marcela, por exemplo, que é uma excelente secretária de turismo e fomenta isso na cidade, que eu conheci na pandemia, inclusive. Ela me recebeu na pandemia. Ela falou, o que esse doido do Rio quer falar comigo? Mas assim, eu ficava surpreso na cidade pelos setores públicos terem um comportamento muito diferente do Rio. Essas pessoas, igual a Marcela, igual outros,
o Serginho Pompmeier da Agricultura, que me ajudou a procurar os fornecedores também. Eles são as pessoas que estão para agregar, eles estão para te ajudar. É muito diferente do servidor público que você vê do Rio, que você quer se esconder dele, porque ele vai te pedir alguma coisa. Né? E os daqui não. Os daqui eles estão para te... Exatamente. Bom saber. Então, por isso que a cidade é boa. É maravilhosa essa cidade, Porque... mas ainda não cheguei a falar com ninguém. Mas eu pretendo, porque eu já ouvi falar muito bem que o pessoal realmente ajuda de coração. É natural que você vai encontrar os erros, como em qualquer lugar, mas você veja que é uma cidade boa, ela é reflexo dessas pessoas que, de fato, elas estão imbuídas de um bom valor, Sim. de um bom sentimento, de uma boa vontade, entendeu? Então, eu fui abraçado por essas pessoas. Que ótimo. E participamos da Festa da Uva, que é uma festa tradicional da cidade. Então, eu me sinto muito honrado com o convite, porque é a história dessa cidade que é maravilhosa, de famílias de mais de 100 anos presentes na cidade. E aí eu fazer parte dessa história de contar isso através do sorvete, com o que eles produzem, que são sorvetes de uva, de vinho, de espumante, igual lá que a gente usa da Dega Oliveira, da Miriam, que também hoje é secretária de turismo, né? Então você veja que para mim é uma honra isso, né? Em que outro local teria essa oportunidade? Nesse formato só, em a gente querer apresentar um trabalho bem feito. E isso não é comum, por exemplo, no Rio. Não é? São Paulo também não. Também não é comum. Então a gente foi permeando esse caminho de recomeço aqui na cidade. Então sou muito grato a isso. Nisso eu fui conhecendo os fornecedores. Muitos dos meus fornecedores lá no Rio, na Orama, naturalmente que a gente falou da área comercial, ou seja, a gente está falando de um quadrante daqueles no desenvolvimento do projeto. Outro quadrante era que a gente tinha uma problemática na produção do sorvete, porque o sorvete ele apresenta algumas características técnicas, na qual aí eu consegui resolver aumentando o shelf life, ou seja, aumentando a validade do produto, de forma natural. Então consegui com processos enzimáticos e tal. E aí a gente tinha um outro quadrante no desenvolvimento do projeto, que era muito interessante, que era a cadeia de suprimento. Como eu trabalharia com sorvetes naturais, eu teria que buscar esses fornecedores provavelmente direto de algum produtor rural. De forma que eu tivesse o famoso terroir, eu tivesse os elementos ali da produção agrícola que me entregassem um produto melhor. Então, por exemplo, o leite, ele vem de gados holandeses ou giro holandês. O sorvete da gente, ele vai com nata, que antecede a manteiga, ou seja, não é nem o creme de leite 35%. Uau. Ele é uma nata. Então a gente busca direto de um fornecedor já de 10 anos, que a gente tem um relacionamento, 8 anos, que é lá de Visconde de Mauá, lá do Rio. Então a gente, por vezes, eu vou lá buscar, eles não entregam aqui, é uma fábrica de queijo já de 50 anos. O leite vem aqui da nossa parceira, que é da Célia Storani, né, que é de gado holandês, giro holandês, mas também acabei fazendo sorvete de leite de cabra, na qual a Célia também produz o leite de cabra, produz queijo de cabra, e aí a gente fez o sorvete de leite de cabra, que também lá no Mercadão de São Paulo ele vende bastante. Fez sorvete de mortadela. E sorvete de mortadela lá, isso foi específico. Bacalhau. E bacalhau lá para o Mercadão, que hoje a gente está no Mercado de São Paulo. Então o Mercadão de São Paulo é um ícone do turismo da cidade de São Paulo. Sim. E aí a gente criou um ícone maior, né, que é o da mortadela, né, que é o sanduíche de mortadela, e o pastel de bacalhau. Então a gente traduziu isso para sorvete. Que criatividade. E vende. Super vende. Vende. É um sorvete que mistura, é um sorvete agridoce, né? Mistura salgado com doce. Ele não é um dos que mais vende, é claro, porque o brasileiro ele não tem essa aptidão por agridoce. Mas ele é o que mais chama atenção. Sim. Né? Então isso faz parte também do negócio, dessa publicidade. Com certeza. Eu já, quando for no Mercadão, eu e o Caio, com certeza vamos provar o sorvete de mortadela. Eu escolhi deixar só lá por ser o ícone de lá. Sim, talvez aquele sanduíche. É do Mané, né? Isso, tradicionalmente pelo Mané. E achei que era só mais um produto, um sabor pra gente deixar lá pelo ícone que é lá. Não trazer para as lojas daqui da região, não faria muito sentido. Mas aí a gente foi tendo essa relação com os fornecedores, né, com essas pessoas. E eu fui desenvolvendo essa minha cadeia de suprimentos, esses fornecedores aqui na região. Muito em contribuição com o pessoal também da prefeitura, que cataloga isso e ajuda esses produtores rurais.
que no caso é representado pelo Serginho Pompmeier também, que é tradicional. É um servidor aqui da cidade, conhecido por todo o meio agrícola, e ele foi me ajudando, foi me indicando as pessoas, esse aqui produz isso, esse aqui produz, esse produz uva, esse produz tal fruta. É lógico que eu não encontro todas as frutas que eu preciso aqui, nem vezes eu tenho esse acesso a essa fruta para o ano inteiro, por mais que a gente pegue a fruta, transforme em polpa, congele para a gente utilizar, como por exemplo a uva Niagara rosada. Maravilhosa. Ela acaba às vezes. Mas eu priorizo comprar os insumos das frutas desses produtores, na qual a gente conhece. Por exemplo, mais cedo eu estava falando com um produtor lá da Bahia, então ele já vai me mandar graviola, quais eram as outras frutas? Agora não me recordo. Mas umas frutas que são lá da Bahia, siriguela de lá. Então, você veja que isso tudo acaba a gente tendo um relacionamento direto com o produtor. Então a gente faz o que era exatamente aquilo que estava lá no Orama Dezena, a gente faz o Fair Trade. Eu não espremo meus fornecedores, a gente paga o valor que eles pedem, que é justo. É um pouco mais caro, às vezes, do que se eu fosse exprimir, mas é mais barato do que eu pagar de um atravessador. É mais trabalhoso, muitas das vezes a gente tem que buscar, ou a gente tem que beneficiar aquele produto, igual transformar em polpa. Mas eu consigo ter um produto final com maior qualidade sensorial, né, para o meu cliente. Isso acaba se tornando um diferencial. Então, o meu share, né, o meu grupo de atuação de clientes, ele é menor do que talvez de outras gelaterias, mas são clientes que têm essa identidade, eles se aproximam da marca porque eles conseguem perceber isso. Daí eu atendo eles, né, são restritivos alimentares, por diversas matizes. Então, a gente tem esse escopo definido de quem é o nosso cliente. Isso nos torna mais satisfatório o trabalho. Não é só o dinheiro pelo dinheiro. Mas o dinheiro acaba sendo consequência daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente acredita. Sim. É lógico que você não pode também atuar a sua empresa só pensando no idealismo sem o financeiro acompanhar. O financeiro tem que acompanhar. Sim, senão E o momento não fecha. E o momento atual de crise financeira, ele acaba estremecendo as bases. E aí a gente tem que pensar quais as ações a gente vai tomar e tal. Então você veja, quando a gente está imbuído desse valor que a gente identifica, a gente consegue superar essas crises que tem financeira, que é uma das que estamos passando agora, não pelo Orama, mas pelo cenário do mercado. Sim. Então, passo até com mais tranquilidade do que foi alguns anos atrás, quando balançava outra empresa e que você perdia, de fato, o apetite pelo negócio. Sim. Eu quero saber muita coisa, gente. Assim, se deixar eu e o Diogo aqui, a gente vai ficar um tempão, porque tem muita coisa que eu também quero saber. Propósito, qual o teu propósito da Orama, ou se os dois estão unidos em relação a isso. Mas antes, temos o nosso momento biscoitê, que você não leu no seu script, mas existe. Eu vou pedir pro amor da minha vida trazer para mim. Agora o que é um momento biscoitê. / assessor, esse daqui eu vou entregar para ele no final. Esse aqui, tá aqui. Que a gente, no caso, já comeu. A gente já comeu, mas a gente pode continuar comendo, né, Diogo? A gente já se sujou todo aqui, eu e o Diogo, tudo, mas assim, o que é o Momento Biscoitê? O Momento Biscoitê é um quadro que a gente tem, porque todo ingrediente, até o próprio sorvete, um bolo, os biscoitos da Biscoitê, se não tiver determinados ingredientes ali, não dá certo. Você deve saber disso. Isso é verdade. Você sabe. Vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Eu queria saber os 3 principais ingredientes da Orama, que não pode faltar. Não necessariamente, literalmente, se eu pergunto isso pro Caio, ele vai me dizer literalmente o ingrediente, a nata, não necessariamente esse. Mas assim, o que a Orama não pode faltar? 3 ingredientes básicos para o seu negócio. Então, os 3 elementos... Qual será, hein? Não pode faltar brasilidade. Uhum. Então, a gente fazer essa combinação do que tem da nossa história. Naturalmente, não pode faltar também ser natural, ou seja, estar relacionado à qualidade dos produtos. A gente não usa aromatizante, nem usa conservante, para que a gente consiga permanecer com o sabor
no final, para o cliente perceber isso. E não pode faltar também o relacionamento humano, porque a gente procura ter, nós não somos perfeitos, tentamos melhorar cada dia, mas ter um bom relacionamento com o nosso fornecedor, com os nossos operadores, as pessoas que trabalham com a gente, e também ter respeito com o cliente no final, né? Então, não mentir com relação a isso, ser transparente sobre sobre como é feito e do que é feito. Você veja, isso faz parte desde lá do processo inicial do que eu não queria. O que eu não queria lidar com o supermercado? Eu não queria lidar com o supermercado exatamente com essa falta de respeito que ele tinha com o fornecedor dele, a falta de respeito com o funcionário dele e a falta de respeito que ele tinha com o cliente dele. Posso te pontuar que com o fornecedor ele não paga em dia e muitas vezes nem paga, às vezes. Ele não respeita. Com o funcionário dele, porque ele não respeita os funcionários, vai ver a quantidade de processos às vezes, trabalhista por falta de pagamento de hora extra e outras coisas mais. Ou desenvolver aqueles funcionários. E o terceiro ponto é porque ele não respeita o cliente dele, muitas vezes vendendo produto vencido, produto que eles mesmos desligam a geladeira para poder economizar energia. Isso são acontecimentos que tem em alguns supermercados. E eu não queria mais fazer parte disso. Então eu procurei tentar fazer de outra forma, dentro daquele meu universo, o que eu permitia, desde que consiga casar com o financeiro. Porque às vezes você fala assim, poxa, eu quero dar isso mais para a equipe, mas financeiramente você não consegue fechar aquela conta com aquilo tudo. Então o que eu posso proporcionar isso? Eu posso proporcionar isso aqui, mas também uma relação de respeito, uma relação de escutar e de conversar com jovens. A gente tem muitos jovens e a gente sabe que aquilo ali, muitas das vezes, aquele trabalho para eles é um trampolim na vida. Ninguém almeja ser atendente de sorvete, nem nada. Apesar de que o perfil de pessoas que trabalham na produção já é diferente daqueles da loja, a gente consegue fazer uma carreira um pouco maior para aqueles que estão na área de produção. Mas os da loja a gente entende que são jovens num trampolim. Então a gente pode ser um bom trampolim para eles. Pagando bem eles, conversando com eles, tratando com respeito. Com respeito. Então acho que isso vai fazer diferença no conjunto da marca. A marca vai ser lembrada por isso. É natural que tenha coisas que fujam também do nosso controle. Um exemplo, às vezes o atendente não atende tão bem aquele dia, a pessoa, um cliente que é um pouco mais difícil, porque também acontece. E aí são jovens, às vezes não sabem nem lidar, e aí a gente pega isso aí e vamos conversar com o jovem. Isso ele vai levar lá para a vida dele, lá para frente. E esse processo está sempre conversando com os jovens, que são de primeiro emprego ou os primeiros empregos iniciais. Então acho que esses 3 elementos não pode faltar na marca, né? Ou 3 ingredientes, como você chamou. 3 ingredientes, 3 elementos. Já acabamos quase com os biscoitinhos todos aqui. Muito bom, da Biscoitê. Então, eu acredito que você já me respondeu parte da resposta do propósito. Do seu propósito com a Urama. O propósito hoje se confunde, né? Porque como esse processo da criação ele foi em cima daquilo que eu acreditava, e acredito, permaneço acreditando, então eles se confundem. Isso é muito bacana, porque dentro do processo do Design Thinking, você tem que acreditar naquilo que você está construindo. Então você veja, há muitas empresas que às vezes se formam e elas contratam empresas de marketing para exatamente... O que é isso? Eu já estava escutando mesmo Peraí, mensagem, aí daqui a pouco eu escutei outra. Vamos. Com vergonha. Não, tá com vergonha, cara? Ó a cara dele. Tá com vergonha, não. Não, relaxa, vamos voltar aqui. Então, assim... Tá gravando, né? Vamos voltar. Tá. Então, você veja, às vezes tem empresas que se formam e elas contratam empresas de publicidade para criar a identidade visual, a identidade da marca, todos esses elementos. Só que é feito por pessoas de forma artificial. O próprio dono, às vezes, ele não está imbuído disso. O fundador, o criador, ele não está imbuído desse propósito. Ele fala assim, vamos construir uma marca aqui de sorvete, de biscoito ou qualquer outra coisa. Eu gosto muito de biscoito. Eu gosto de biscoito, eu vou criar uma marca de biscoito. E aí você contrata uma empresa de publicidade e ela vai fazer aquilo, mas não se sustenta né, por muito tempo. A não ser que você consiga, de fato, viver aquilo ali. Você fala assim, não, isso faz parte de mim. Isso faz parte do que eu acredito.
Uma empresa nascente, ela vai precisar disso. A gente não está falando de uma empresa grande, já com capilaridade de venda e com uma estrutura de logística já muito bem definida e atuante. A gente está falando de empresas pequenas que vão se criando e têm diversas dificuldades e que, se você não consegue, como dono, transparecer isso para a sua equipe, para que ela se envolva na mesma proposta, isso acaba se perdendo. E aí você vai ver que são marcas... E hoje, o que é mais interessante, é que o cliente hoje é um cliente mais informado das coisas. E ele percebe que aquilo ali é destoante ou aquilo é falso. É verdade. Então, o cliente hoje ele pode perceber de uma forma consciente, evidente, que ele está vendo, ou às vezes é inconsciente. Ele fala assim, cara, não acredito nesse cara aqui. Não acredito nisso aí que eles estão falando. Para mim isso tudo é história. É tudo balela. Então, esse envolvimento do que eu acredito com o que foi formado na empresa, ele já se interpõe um com o outro. Acho que é isso, a sua pergunta. Não, legal, muito bom. Inclusive, aquela questão que você disse dos bastidores, eu acho que vai ser sensacional, de você mostrar o leite, você indo buscar, né, nos fornecedores, quem são os fornecedores às vezes, mas como funciona tudo isso também é bem legal, porque eu acredito que esse é o teu propósito mesmo, né, de ser verdadeiro, de acolher, de mostrar, de fazer com que a pessoa se sinta acolhida com o sorvete também, né? Quando tem todo um preparo por detrás disso, de não ter conservante, ter a questão brasileira dos ingredientes, das nossas frutas e tudo mais. Eu não sei se você concorda com isso, mas eu vejo muito com carinho e com cuidado. Comida está muito relacionada a isso, né? O alimento. Isso aí está relacionado, e você também tem essa atração, porque você é um perfil desse meu público que foi direcionado. Sim. Dessa mulher que exatamente está preocupada com o que ela se alimenta, ou seja, o que ela ingere. Essa mulher que está preocupada com a saúde dela, que realiza atividade física, também cuida dela de si próprio, cuida dos elementos, às vezes, da família que tem. Sim. Então você veja que tudo é um grande equilíbrio desse meu personagem, esse meu perfil de cliente. Sim. Né, que você, de certa forma, se identifica com isso. Porque quando eu cheguei lá, eu nem sabia que você era o dono da loja. A primeira vez. A primeira vez. Aí eu olhei, eu falei assim, mas é o Diogo? Aí eu lembro que você falava que trabalhava com sorvete, mas o Diogo, gente, ele é muito discreto. Ele não fala o nome, ele não fica falando números aqui, nem nada. Muito na dele. Tanto é que você pesquisar na internet, você não vai encontrar muita coisa. E aí, de repente, eu cheguei lá com o Caio, e eu falei, nossa, o Diogo. E aí que eu entendi que você fazia, né? Você criou, enfim, criou a Orama, mas eu não sabia de tudo isso. Mas sim, me atraiu bastante e eu cheguei lá sem saber. Então, você veja que legal, né? Você se identificava já com você e seu marido já se identificavam com a minha pessoa, né? E naturalmente se identificava com a marca também. Você vê como é que uma coisa vai se interpondo à outra. Sim. Isso é a gente empreender, que existe o empreendedorismo de paixão e o empreendedorismo de subsistência. Esse é o empreendedorismo de paixão. Eu sei que é difícil no Brasil que a gente tem. Muitas das vezes as pessoas recorrem ao empreendedorismo de subsistência por uma necessidade, como o próprio nome já fala, subsistência. Ele precisa empreender, então é a tiazinha que não tem um emprego para ela sustentar a casa dela, e ela faz salgadinho, ela vende um pastel, vende um pastel na feira, ela vende alguma outra coisa, vende um bombom na rua. Esse é o empreendedorismo de subsistência, que abarca a maior parte das pessoas que tem no nosso país, pela dificuldade econômica, financeira, sim, que não cabe a nós aqui entrar nesse assunto, senão vira um outro podcast. Vira, tranquilamente. Mas existe um empreendedorismo de paixão, que é aquele que ele é envolvido com um propósito, sim, ou seja, com uma paixão, como o próprio nome fala. Quando eu criei foi exatamente isso, né? Foi exatamente isso. E ele vai se solidificando. A gente espera que cada vez com esse advento da informação ser mais fácil, que esses jovens, essas novas pessoas que vão empreendendo, elas se debrucem a exatamente fazer algo que atende uma demanda no mercado, mas que elas estejam envolvidas e acreditem de forma naquilo.
que não seja propriamente pelo dinheiro, né, pelo resultado final ou resultado financeiro, mas que ele esteja debruçado sobre o propósito que ele está realizando ali. Isso vai fazer com que a empresa dele seja mais sólida e que ele transforme essa empresa dele de forma que ela beneficie as pessoas que estão à volta. Porque se você hoje fizer uma empresa só para olhar para você, só para beneficiar você, também não vai durar muito tempo. Concordo. As empresas hoje, com a automatização das coisas, principalmente agora com a IA, que vai automatizar a área de serviço, o que vai valer cada vez mais, importar cada vez mais, é o trato do relacionamento humano. Então, se você se propõe a criar algo em que você valoriza o trato do relacionamento humano, seja do seu cliente final, seja dos seus colaboradores, ela naturalmente vai ser uma empresa mais solidificada. E aí você vai conseguir beneficiar tanto a si próprio quanto a todos os outros que estiverem ao seu redor. Isso vai trazer uma satisfação pessoal que é maior do que propriamente o resultado financeiro. O resultado financeiro vai ficar em segundo plano e ele vai vir. Não estou falando para transformar em ONG o negócio. Não, eu entendo. Mas para deixar mais leve, porque às vezes também fica muito... Eu acho muito pesado tudo isso. Você veja que os próprios jovens hoje da atualidade, tirando várias problemáticas da questão social de se adaptarem, mas os jovens já não se adequam mais a essa empresa que é do passado, aquela castradora. Sim. Mas se você fizer algo que você seja uma empresa que consegue conversar, valorizar e entender aquela necessidade daquele momento daquela pessoa, isso vai contribuir para que você faça equipes mais sólidas e consiga alcançar lá o objetivo final e, consequentemente, o financeiro. Eu penso igual. Eu só nem vou entrar nesse assunto, tá passando um monte de coisa aqui na minha cabeça, porque eu tenho algumas perguntas para te fazer. E uma delas é assim, em algum momento, ou alguns momentos, passaram vozes assim do tipo desista, ou chega, alguma coisa assim, por um obstáculo. Teve pandemia, teve outros momentos, acredito eu. Como foi isso? Com certeza, todo empreendedor passa por isso, né? Dos momentos em que ele quer desistir. Olha a grama do vizinho, acha que a grama do vizinho é mais verde. Só acha. Ele acha, exatamente. Mas acha. Mas eu acho que hoje, passado já mais alguns anos e aprendendo, isso está mais relacionado a você se conhecer e confiar em Deus, seja qual for o nome ou a vertente que você der, mas naturalmente vai ser um. Então, mais você em confiar nisso, na sua fé religiosa, e crer-se que não está sozinho, né, que você está sendo sempre acompanhado e vai ser ajudado, porque quem anda no propósito bom, naturalmente não vai ficar órfão. Quem anda no propósito bom vai ser sempre acompanhado, mas também não quer dizer que não vai ter problemas, não é isso. Mas os problemas vão ser transponíveis. Então, eu acredito que isso tem que ser mais uma coisa interiorizada em si, para você, até um determinado momento, você observar a dificuldade no seu negócio e você fala assim, ótimo, só mais uma dificuldade, eu vou passar por ele. Ótimo. Mas o negócio você pode perder aqui, pode perder ali, mas a vida é assim. Você perde um, é uma dança, né? Às vezes dá um para trás, dá dois para frente. Então, você veja que esse propósito, ele tem que estar mais dentro da gente, de se fortalecer na crença, né, de que o amanhã vai ser melhor, né, e que se a circunstância está acontecendo isso, ela tem algum real sentido maior para que você aprenda com aquele teu erro. Aprenda. E por mais que você identifique às vezes que não teve nenhum erro, ou você acha que não teve nenhum erro, talvez você não foi tão previdente, ou seja, você não conseguiu prever. Na próxima vez você vai ser mais astuto e vai prever que pode acontecer aquilo. Mas eu fiz tudo certo e naturalmente que o mercado econômico do Brasil caiu e tal. Bom, então qual é a previdência? Né? No sentido literal, o que deve ser feito antes que aconteça, que eu vejo lá na frente, no sentido de prever, previdência? Eu vou guardar uma reserva um pouco maior. Vou gastar um pouco menos do meu cunho pessoal, não vou tirar da empresa, para que ela se sustente, ela segure. Ou identifiquei isso, eu vou remanejar rapidamente algo do meu negócio para que ele consiga passar por essa fase. Então você veja, é mais uma questão interior da gente ver o desafio e ver como se transpõe ele ou o que ele quer tirar da gente do que propriamente culpar terceiros. Tem as culpas do terceiro? Tem, mas a gente tem que ser mais forte que isso.
Sim. Ser mais forte que isso. Tava aqui pensando em várias coisas, né? Mas uma delas é assim, a gente conversou até um pouco antes que você tem. Hoje 5 lojas, 8 carrinhos. E eu te falei de franquias, você falou, não sei se eu tenho vontade de ir por esse caminho. Tem bastante proposta de gente que quer se filiar a uma parceria comercial. Eu acredito que tenha que vir de uma forma mais orgânica e não eu impulsionar isso. E eu tenho que aí, de fato, preparar mais pessoas e uma equipe para que possa dar suporte a essas pessoas. Você veja, que tipo de franquia ou franqueado ou parceiro comercial eu quero ter ao meu lado. Sim, eu imaginei. Então, eu quero ter essa pessoa ao meu lado, uma pessoa que ela está se debruçando no negócio e aquilo faz parte da vida dela. Uhum. Ou eu quero ter um parceiro comercial que ele está somente alocando recurso financeiro e almeja o retorno. Sim. Não tem nada de errado nesse Sim, segundo ponto, ou sim. seja qual for o outro. É ter mais em que eu me apoio. Né? E se eu me apoio no primeiro caso, eu devo oferecer um suporte técnico um pouco maior, porque muitas das vezes a maior parte das vezes você vai pegar pessoas com pouca experiência no nível do negócio. Uhum. Então eu preciso montar antes uma equipe para isso, ou pelo menos que a equipe às vezes sejam poucas pessoas, 1, 2, porque o Diogo sozinho não vai conseguir dar conta de dar esse suporte para as pessoas. Não que eu às vezes não esteja presente, mas eu não consigo estar em todos os quadrantes ao mesmo tempo. Uhum. Então acho que eu preciso ter um pouco de cautela para montar isso, para que esses parceiros que vierem aparecer, eles sejam parceiros saudáveis. Uhum. Uhum. Não seja somente um parceiro que também pode dar errado, que é normal. Eu também, às vezes a gente monta pontos que, por mais que eu faça análise do mercado do local, que eu gosto de fazer isso, essa pesquisa de local, de mercado, às vezes erra, porque você não consegue ter uma bola de cristal e acertar todas as variáveis. Uhum. Mas veja, quando você traz uma pessoa de fora, que às vezes deposita um dinheiro dela que ela guardou com muito afinco, com muito tempo, o maior desejo que a gente vai querer é que essa pessoa tenha o resultado financeiro satisfatório, que ela não perca o dinheiro dela. Não é nem o tempo dela, são duas coisas, é o tempo e o dinheiro, porque também o dinheiro dela muitas das vezes veio pelo tempo, o tempo dedicado em algum trabalho. Então, para pelo menos a gente diminuir a probabilidade de erro. Uhum. Né? Essa responsabilidade, talvez, né? Exato. De se sentir... Às vezes a pessoa junta a vida toda um dinheiro para conseguir investir em determinado lugar, uma franquia ou em alguma coisa, e às vezes não dá certo, mas não também pela marca, às vezes porque ela também não sabe ou não consegue, ou outras coisas que acontecem que não flui. E talvez essa questão da responsabilidade é algo que te preocupa também ou não? De se sentir responsável? Olha, se eu me sinto responsável pela toda a cadeia que está em volta de mim, naturalmente que vai ser mais um que eu vou me responsabilizar. Sim. Lógico que cada um tem a sua cota de responsabilidade nas decisões que toma conta. Uhum. Mas, você veja, é mais um processo de educação de negócio, a franquia, no meu olhar, é mais um processo disso, de educar como o negócio, essas pessoas, do que propriamente você só expandir o seu negócio e pensar em você. Uhum. No Brasil, tem um desenvolvimento de franquia muito acelerado, né, impulsionado pela saga de vender mais e crescer rápido. Uhum. Né? E eu vou me basear em 3% do mercado de franquia, 5% de mercado de franquia, o dia que eu realizar isso, que são as franquias que não fazem esforço para vender, ficam quietinhas ali nelas. Elas mesmo têm fila de gente querendo e eles mesmos negam. Uhum. Né, esse crescimento exponencial, né, porque eles estão pensando mais em fazer um crescimento orgânico do que propriamente... São poucos as marcas que fazem isso. E são marcas boas, marcas sérias. Então eu prefiro me apoiar nessas histórias boas, né, porque eu não estou numa corrida de cavalos que ganha quem chega na frente. Sim. Não é isso. E você tá certo, tem que fazer sentido para você, tem que ser leve. Não Quando dá a gente empreende, a gente tem que pensar como empreendedor, o que eu quero disso tudo? O que eu quero? Uhum. Eu quero só
o resultado lá, mais uma vez, o resultado financeiro, igual a gente falou lá atrás, ou eu almejo que aquilo ali seja um negócio na minha vida que me ajuda a sustentar a minha família, a beneficiar a minha família, mas a família dos outros que estão à minha volta. E com isso tenha satisfação, tenha alegria, tenha prazer. Então, é mais sobre isso do que propriamente nessa corrida louca dos cavalos. Porque, ora, contrata, chama uma aceleradora, coloca um negócio ali para impulsionar, vai vendendo ilusão. Naturalmente você vai chamar pessoas que querem acreditar na ilusão. Vão chegar, tem espaço para isso. Você ludibria. Você pode usar todas as técnicas persuasivas necessárias. Você como psicóloga, você pode usar os PNLs, hipnose, exatamente, usa todas essas técnicas. Se beneficia. Depois, os sonhos dos outros são dos outros. Se eles quebram, é o problema deles. Né? Então, você veja, é isso que você quer carregar para você? É isso que você vai guardar na sua consciência? Sim. Mas eu não tenho a consciência disso, tô nem aí. Sim. Tem gente que vai pensar sim. Será? Você como psicóloga, será que essa consciência do tô nem aí é fato, é verdadeira? Ou será que fica guardada ali? Né? Fica arquivada e em alguma hora te chama a cota de responsabilidade. Acho que é bem mais satisfatório a gente tentar percorrer o caminho um pouco mais leve. Sim. E com isso a gente ir trazendo essas alegrias. Não, eu adorei, assim, ouvir tudo isso, porque tem gente que imagina que precisa ser de um jeito X, que tem que chegar no número Y. Tem que ter 100 lojas. As pessoas ficam pilhando a gente, às vezes, né? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? E a gente tem que, às vezes, administrar de uma forma de que não tem uma receita de bolo, de que tem que ser desse jeito ou daquele, uma receita de sorvete. Não tem que ter uma receita. Tem que ter aquilo que faz sentido para você. E tá muito claro que para você tá bem confortável dessa maneira, você tá feliz dessa forma, as pessoas que estão ali também estão bem, né, convivendo nas então, lojas, você os como fornecedores. Você atendendo empreendedores ou empresários, pessoas que todas têm as suas obrigações e seus deveres, mesmo aquelas que ficam em casa, no lar, também é um trabalho. Claro que é um trabalho. Por sinal, né? Exatamente, é um trabalho. Então você veja, essas pessoas que vêm até você, exatamente colocando esses sonhos, olha, eu preciso ter 100 lojas, eu preciso ter isso, ou eu preciso. Ou seja, ela está sempre botando no futuro em alguma coisa material. E ela condiciona a vida dela, ou a felicidade dela, ela condiciona aquele acontecimento. Se não acontece, ela fica angustiada. Se ela não faz o que você está fazendo, que é viver já essa felicidade, esse momento, ela vai ficar angustiada. Ela vai criar angústia. Sim. E angústia, e se ela alcançar, de fato, vamos dizer, no caso do empreendedor, olha, eu preciso ter 100 lojas. Aí você alcança as 100 lojas. E agora? Não, agora eu preciso ter 200. Não, agora eu preciso isso. Agora eu preciso aquilo. Sim. Então, você vai estar sempre condicionando isso. É lógico que a gente tem que ter objetivos, metas na nossa vida, para a gente também não se acomodar. Sim. A vida é feita de realizações também físicas. Mas não fica só no campo do imaginário, Sim. não é isso? Sim. Ou as contas estão aí também, a gente precisa do dinheiro. Ou ficar só na cota do contemplativo. Né? Não, eu só gosto de olhar a natureza. Eu só gosto de ver aqui como é que é a natureza. Então, não é isso. A gente precisa realizar alguma coisa. Mas em que a gente deposita de fato essa nossa felicidade? Se você colocar como empreendedor sempre em ter, que é o comum que a gente vai ver, e você também vai ser estimulado pelo meio. Por quê? Se você rodar as rodadas de negócio, rodadas de empreendedorismo, rodada de coaching, a comparação dos coaches da vida que tem, vai ter sempre ele estimulando com as PNLs o comparativo em dizendo, olha, tu não é bom o suficiente, cara. Porque esse cara aqui tem não sei quantas lojas. Tem quantas lojas. Sim. Você não é bom o suficiente. Então você veja. Aí você acaba com a sua saúde mental. Porque às vezes você tá ali indo para um outro caminho para conquistar, mas e a sua família? E as outras coisas que às vezes ficam para trás, que de repente você chega ali até no topo, você conquistou tudo aquilo que você quer, mas você abriu mão de muita coisa para fazer isso. Exatamente. E aí, aquilo que de repente você agora quer curtir, não dá mais? Não dá mais. Valeu a pena? Então. Então, antes de se apoiar nessas verdades que estão aí na tela,
né, porque são verdades fragmentadas, se debruça a reflexão íntima. Sim. A reflexão, a meditação, a oração, ou o nome que quiser dar, né, mas Esse contato esse consigo contato mesmo. consigo. Né? Olhar para dentro. Procura fazer isso diariamente. Procura Se ajuda do ouvir. profissional. Sim. Procura ajuda do profissional bom, gabaritado, que vai ajudar essa reflexão. Ora, ninguém nasce, a gente sempre precisa do outro, do próximo. Então, naturalmente, nesse processo de descoberta íntima, você tem que se apoiar em algo tangível. Então, você se apoia num profissional de saúde, Sim. se apoia numa boa religião que vá também te entregar isso, essa reflexão de valores, se apoia ao contato com a natureza. Então, você reunindo esses elementos, você vai procurar ter uma saúde mental mais direcionada. Direcionada ao que importa. Ao que importa. E aí, naturalmente, você vai procurar exercitar e transpor isso ao seu trabalho, que é o seu empreendedorismo. O empreendedorismo, no caso, você vai ter a liderança, tem que procurar criar essa liderança, procurar criar essa célula que se baseia em você. Não vale mais mandar por mandar, tem que conduzir, que é diferente de mandar. É aquele famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo, isso não funciona. Então, se você fizer essa reflexão, fizer esses exercícios diários, junto com um profissional, uma boa religiosidade, que é trazer religião, não é ter religião, é ter religiosidade, que é diferente. Né? Ter a religiosidade, começar a tentar exercitar isso dentro de si, é natural que você vai tentar transpor isso ao seu trabalho e às outras pessoas. E não se basear nas verdades das telas. Isso aí. Que são bem... Elas muitas das vezes não contribuem. Sim. Não que a tecnologia não ajude, não é isso. Mas muitas das vezes não contribui, se a gente se apoiar nisso. Né? Sim. A última pergunta é relacionada assim, alguém tiver com uma vontade de começar um negócio, seja de sorvete, seja de qualquer coisa que faça sentido para a pessoa, que dica você daria para essa pessoa? A gente falou muito, no meio de todo o podcast você deu várias dicas. Eu não sei se eu acabei até adiantando um pouco, se você já adiantou essa pergunta, mas tem alguma coisa a mais que você falaria para essas pessoas? A gente tem que olhar primeiro o que é a nossa realidade física do entorno, antes de querer realizar um ato. É uma ação. A nossa realidade física, ela nos permite, são vários elementos. Então, onde eu estou situado no meu grupo familiar, eu tenho essa liberdade? Ora, veja, às vezes você tem que trabalhar para dar o sustento para sua casa e não dá para seguir aquele sonho. Naquele momento, né? Naquele momento, exatamente. O sonho vai ter que ser... Esperar, adiado. Vai ser adiado. Você pode ir lá na frente. Sim. Talvez um filho que cresceu, talvez uma necessidade que você está cuidando, às vezes, de um parente, de uma mãe, de uma tia na sua casa. Então, você veja, é uma realidade. É uma realidade que ela te puxa a uma cota de responsabilidade. Né? Então, não dá para você, igual a gente falou da tela, não dá para se basear nisso. Então, antes de citei esse exemplo, mas antes da gente procurar essa ação, para ela não ser emotiva, ela tem que ser refletida. Para você buscar junto quais são todos os elementos que tem ali. Né, que envolve eu tenho dinheiro, às vezes eu não tenho Seria dinheiro. uma parte mais analítica primeiro, né? Quem quer fazer análise? Ela não pode ser só sentimento. Sim. Você tem que fazer análise. Não é só um sonho. Sonhar, analisar e... O que mais você acha? Depois de você analisar, você vai fazer Se os viável testes, vai fazer a ação. Ou Tá. seja, você vai ter o sonho, começa no pensamento, né? Você começa a fazer a ideoplastia, a ideia. E aí você vai se imbuir de vontade. Né? Mas para essa vontade vir e ser acompanhada e ter sustentação, você precisa ter análise. Tá. Então você vai ter que analisar, é lógica. Tipo um plano de negócios, né? Cenário pessimista, otimista, moderado. E você vai ver exatamente os cenários do teu negócio, mas também vai ver os seus cenários de vida. Ora, eu não tenho dinheiro. Ora, eu tenho dinheiro. Eu tenho um filho agora Eu tenho um e filho. preciso cuidar dele nesse momento, de dar mais atenção. Nossa, talvez. para esse negócio aqui eu também preciso de pessoas para me apoiarem. Quem são as pessoas que vão me Eu apoiar? tenho. Eu tenho ou não tenho? Eu tenho como buscar alguém? Tá, Então você veja, é um campo analítico. tá. Você Analisar começa primeiro com a ideia, vai para o campo analítico, e aí você vai executando aos poucos. Não vai também com as fichas todas. Tá. Vai vendo se aquele teu projeto ele é viável, se de fato faz sentido, se as pessoas
se interessam por ele. Sim, Então, eu acho que seria isso. legal. Cria a identidade, cria a idealização, cria a análise e depois você executa e com moderação. Sim, perfeito. Eu acho muito bom. Não vai no impulso, né? Não necessariamente tem que... Tá vendo? O livro de PMI lá com os 16 anos? Valeu a pena você ter Do lido. seu Mauri, lá do Olha meu aí, pai, tá olha vendo? aí. Ajudou alguma coisa. Que legal. Diogo, muito obrigada, de verdade, por você estar aqui. Eu que De você ter agradeço. aceitado esse convite, porque eu sei como que é a tua agenda e você estar aqui hoje para mim é muito importante. Eu fiquei muito feliz que você, Eu que agradeço a confiança. de você ter vindo. Obrigada mesmo. Eu que agradeço a confiança e vão vir outras conversas. Sim, com outras certeza. temáticas aí boas, hein? Sim, com certeza. Com Se vocês certeza. quiserem saber mais do Diogo, onde eles encontram você, Diogo? Bom, o Diogo é mais difícil encontrar, mas a Orama, a Orama é mais fácil a gente encontrar. Isso, conta no das Paineiras, aqui em lojas. Jundiaí, a gente também tem na Rua do Retiro, tem lá em Tupéva, tem o quiosque também lá em Souzas, no Platts Mall, onde fica o Mercado Oba. A gente também tem agora no Mercadão de São Paulo. Né, lá Quanto tempo tem lá? Mercadão de São É Paulo novo? tem, acho que 4 meses, fazem 4 meses. E a gente tem também os quiosques, que são parceiros no turismo rural aqui da região. São aqueles carrinhos? São os carrinhos ou quiosques que tem no Sassafrás, tem no Travitália, tem no Fonte Basso, no Brunholi, tem no Bendito Quintal, tem no Vinho Miqueleto, tem no Marquesim, né? Então são parceiros nossos que Na nos festa da abraçaram. uva. Na festa da uva, quando ocorre lá em janeiro para fevereiro. Que é um também. sucesso aqui em Jundiaí, essa festa. Essa festa é muito Inclusive, bacana. quando eu fui, eu até comentei com o Caio, eu falei assim, poxa, eu não tinha reparado qual era a marca de sorvete, porque era muita gente, logo que a gente se mudou pra cá, mas tinha fila quilométrica de pessoas ali pra pegar o sorvete. Eu não consegui, eu falei, não tenho paciência pra ficar nessa fila, O não. sorvete de uva e de vinho já faz tá fazendo Então, parte da cultura. é verdade, eu vi sorvete caipirinha. Não tem sorvete também? de espumante. É o espumante, tem os alcoólicos. Né? A eu gente achei também que- tem caipirinha, mas Tem. o caipirinha vai para as lojas, geralmente no período do carnaval. Deve ter É sido lá que temático. você viu, é temático. Acho que sim. Mas lá na festa da uva a gente trabalha com os sorvetes de uva e os de vinho. Então é tudo feito com parceria com os produtores da região. Uhum. Então leva o nome deles, do sítio deles. Legal. Perdão. Então Legal. leva o espumante da Dega Oliveira, que é o sorvete de espumante de pêssego, tem o sorvete de frutas vermelhas ao vinho lá do Fonte Basso, tem o panacota com balsâmico lá do Martins, tem o sorvete de uva Niagara. Esse eu quero provar hoje, não provei ainda. Tem o sorvete de uva Niagara, que também eu esqueci do Thiago, mas esqueci o nome Essa do uva é sítio maravilhosa. Eu adoro essa uva. dele. Então a gente Vou faz provar. exatamente para festa, depois fica mais um mês na loja e a gente tira porque depois a venda é pouca deles, né? Só da uva Niagara que fica sempre. E é como é sem conservante também, eu imagino que não dê pra ficar muito tempo ali, né? Não, isso aí até que não Você influi, não, consegue? que fica congelado, né? As polpas que a gente faz. Ah, Mas tá. aqui a verdade é que são sabores temáticos, então eles funcionam muito bem naquela época. Tá. Depois eles não funcionam tanto. Mas o uva Niagara não, ele faz parte da cidade, aí ele fica direto na loja, né? Ele fica direto na venda. Mas toda hora a gente inventa alguma coisa nova. Ai, que legal. Vai sair sorvete agora de feijoada em breve. Gente, é um sorvete as meio pessoas doido. não tem limite, né? É. Muito bom, é muito legal. Sorvete de feijoada. Olha, Feijoada doce. nunca vi. Vamos lá experimentar. Então, pena que acabou, né? Porque por mim eu ficava aqui conversando, querendo saber mais. Quero saber mais também da história da sua esposa, que tá na parte administrativa, né? A gente também não falou dela, mas que fica aí nos bastidores, vamos falar assim, né? A gente tem 2 elementos muito importantes nesse negócio, que é a minha esposa, Ah. que fica no administrativo, e tem o Elmer, que é o meu sócio também. Somos 3 sócios, que é um rapaz que começou comigo com 15 anos de idade, hoje ele tem Olha só. 25, e ele cuida de toda a produção, também é um dos sócios do nosso negócio. E tem muita coisa pra gente falar ainda. Tem que ter parte 2. Pode ser. Ainda bem que vocês, eles já falaram que tem as lojas, o site é www.oramabrasil, né? Orama Brasil. .com.br Uhum. e o Instagram Não, é Orama Brasil. também, Orama Brasil. Exatamente. Muito bom. Então, o que vocês quiserem saber mais, escreve aqui nos comentários. E, gente, se gostou desse episódio, desse conteúdo, encaminha para quem você acha que vai gostar também, tá bom? E se puder, se inscreve no canal.
Diogo, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. E até a próxima. Até a próxima. Próxima a todos.